Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registrado aqui por Mateus. E no capítulo 10 nós vemos que Jesus envia os seus 12 discípulos ainda, seus 12 discípulos, futuros apóstolos, numa atividade missionária, e eles são enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiramente aqui, antes buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que prosseguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Os discípulos são incumbidos por Cristo Jesus de proclamarem a mensagem de Cristo Jesus nos mesmos termos, nos mesmos moldes que eles acompanharam, que eles viram, que eles presenciaram Jesus anunciando, proclamando e realizando. Com a mesma autoridade, com a mesma submissão a Deus, valendo-se do mesmo poder que estava sobre Cristo Jesus e agora é distribuído entre os seus discípulos com um propósito específico. Essa primeira viagem, essa primeira ação missionária, evangelística, eu gosto de pensar que ela traduz para nós o objetivo da evangelização, que é a salvação, que é o resgate, que é o encontrar aqueles que estão clamando a Deus, aqueles que estão em súplica, em oração, em desespero, acreditando na existência de um Deus, acreditando que esse Deus é capaz de ouvir, e muitas vezes angustiados, desesperados, mas que estão precisando, desejosos de ouvir a mensagem da salvação. Então Jesus envia os seus 12 as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiramente, ao povo judeu, primeiramente ao povo de Deus, com poder e autoridade, para agirem em nome de Cristo Jesus, desfrutando do mesmo poder e autoridade nas vidas deles que eles presenciaram no ministério de Cristo Jesus. Aí Jesus passa a fazer para eles uma série de advertências que vai muito além do que eles experimentariam naquele período, naqueles dias, naqueles meses, semanas, ou talvez um mês ou dois, eu não sei o tempo que durou essa atividade dos 12. Mas Jesus, quando os envia, antes de enviar os seus discípulos, ele faz advertências, advertências que se perpetuam na história, na trajetória da igreja. E ele orienta com muita clareza, com muita firmeza, como se deve agir. No 16 diz: observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Né? O discípulo de Cristo Jesus, ele não tem o direito de se valer de uma suposta ingenuidade. Ele não tem o direito de ser ingênuo, mas ao mesmo tempo ele não tem o direito de ser maligno. De ser maligno. O Evangelho de Cristo expressa a pessoa de Cristo Jesus. E a vida daquele que proclama a Cristo Jesus deve, de alguma forma, expressar, ainda que seja de forma parcial, é perfeitamente compreensível, porque nós não somos o Cristo, nós não somos Jesus, mas em nossas vidas deve prevalecer o sentido de urgência e o sentido de prioridade no que diz respeito à construção de um caráter, de uma personalidade que arremeta, que conduza, que indique a outros uma devoção, uma submissão a Cristo Jesus. Tá? Não somos iguais a Cristo Jesus, não temos que ser iguais a Cristo Jesus, porque Ele é único. Não seremos Cristo, não seremos como Cristo, não seremos como Ele o foi. Mas a nossa vida deve expressar essa devoção a Ele, essa submissão a Ele, essa dependência dEle.
E à medida que as nossas vidas passam a expressar essa dependência, essa devoção, essa lealdade, esse vínculo, essa comunhão com Cristo Jesus, uma série de coisas passam a acontecer. Não necessariamente todas com todas as pessoas, mas todos esses fenômenos se veem presente na vida, na trajetória da Igreja de Cristo Jesus. E muitas pessoas experimentaram um pouco de cada coisa, e praticamente todos os cristãos, ao longo de suas vidas, experimentaram alguma dessas coisas sobre as quais o Senhor Jesus fala. E ele diz aqui: acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão das sinagogas. Ele está falando para os seus discípulos judeus, para terem sobriedade, para terem sabedoria, para terem discernimento, para tomarem as devidas cautelas, porque eles seriam traídos pelos próprios irmãos, pelos próprios judeus, pela própria família, pela própria nação, pelo próprio povo, pela própria raça, pela própria etnia, se você assim prefere se expressar. O perigo, muitas vezes, está bem mais próximo do que nós gostaríamos de aceitar ou acreditar. A dor da perda, da lealdade, a dor da traição, o espanto diante do ódio, da rejeição, da revolta, acabam atingindo o ser humano ao longo de sua vida de diversas formas. E Jesus Cristo adverte os seus discípulos. E através dos discípulos, essa advertência se perpetua através de toda a história da igreja para todos aqueles que de fato creem e se submetem a Cristo Jesus. A incompreensão, a rejeição, o ódio, o desprezo, o abandono, a traição ocorrerá na vida daquele que tem em Cristo Jesus o seu principal objetivo no que diz respeito à sua vida, à sua existência, ao seu projeto, ao seu propósito, à sua realidade neste mundo. E isso ofende algumas pessoas, por questões de natureza espiritual, obviamente. Nem tudo pode ser explicado pela psicologia, pela sociologia, tá? Muitos desses fenômenos são decorrentes de uma natureza, de um ambiente, de uma perspectiva espiritual. Porque quando um laço mais forte é estabelecido, os outros laços, os outros afetos, as outras relações podem se ver enfraquecidas. E as pessoas podem se sentir assim, como que enciumadas ou revoltadas. Deus é tudo para mim. O Senhor Jesus é tudo para mim. Em tudo dependo do Senhor Espírito Santo na minha vida e para as minhas ações, para as minhas devoções, para as minhas orações, para o fortalecimento da fé, para o amadurecimento das minhas convicções. Algumas pessoas podem não gostar de você pensar dessa maneira. Algumas pessoas podem acreditar que elas têm o direito de serem seus tutores, seus mentores, de que as verdades que prevalecem na sua vida, no seu ser, você deve a elas, e não a Deus, e não a Cristo, e não ao Espírito Santo. Mas vamos entrando aqui no texto para que nós possamos perceber o que Jesus está falando. Vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por que eles seriam perseguidos? Seriam perseguidos e afrontados por dizerem aos seus irmãos, ao seu povo: nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias, nós sabemos quem ele é, nós sabemos onde ele está, ele nos enviou até vocês. Venham conosco para conhecê-lo. E algumas pessoas não estavam prontas para essa verdade, para essa mensagem. Preferiam viver em função das suas próprias expectativas em relação ao que haviam formado nas suas mentes
ao que haviam formado nas suas doutrinas de como deveria ser e de como deveria agir o Messias de Israel, o Cristo, que os judeus aguardavam. Nós vemos na vida de muitos cristãos também expectativas equivocadas no que diz respeito ao próprio Cristo que elas dizem ter aceitado, ao próprio Cristo a quem elas afirmam estar servindo, ao próprio Cristo ante o qual eles colocaram as suas vidas. Perspectivas equivocadas em relação à verdade da palavra de Deus podem causar muito desconforto, ruptura, separação, ódio, revolta e podem colocar as pessoas, na minha opinião, debaixo de uma influência terrivelmente maligna, chamado espírito do erro, que atua nos filhos da desobediência. Obedecer a Deus através da fé em Cristo Jesus é o objetivo de muitos, mas fazê-lo de maneira que contraria a própria palavra de Deus é perpetuar no erro, no engano. Não é obediência ou submissão a Deus. Na verdade, é irreverência. Na verdade, é desrespeito a Deus e a sua palavra. Mas vamos ver como os cristãos devem procurar agir em todos os dias, em todas as ocasiões das suas vidas. Todavia, quando vos prender, sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Tá? Nós vemos isso aqui mais facilmente, né, mais claramente na vida do apóstolo Paulo, né, quando foi aprisionado e acabou chegando em Roma, né, tendo sido aprisionado mais de uma vez. Né, e dizem que em uma das ocasiões ele foi solto, mas na outra vez que ele foi aprisionado e levado a Roma, foi quando ocorreu a execução dele. Os demais discípulos, os demais apóstolos também passaram por experiências similares, né? E esse ser conduzido à presença de reis, de poderosos aqui, não era para dar explicações, eles estavam sendo acusados, né? Acusados pelos próprios irmãos e seriam conduzidos à presença dos representantes legais, inclusive diante de autoridades superiores, para serem julgados. E nessa ocasião, eles teriam a oportunidade de testemunharem de Cristo Jesus. Há hoje um ímpeto, né, um fervor aí, dito evangelístico. Há um aspecto mais de proselitismo, né? Proselitismo é o fazer adeptos, fazer discípulos, né? Ao invés de conduzir pessoas a Cristo Jesus, elas são conduzidas a uma autoridade eclesiástica ou a uma instituição eclesiástica para que elas se adaptem a normas, a regulamentos e a preceitos, e ali recebem orientação de que estão salvos, de que Deus fez tudo que pretendia fazer sobre elas. O proselitismo é criar um dependente de si, e não alguém dependente de Deus e submisso a Deus. Tá? Quando se fala em prosélito, o prosélito existia no judaísmo, né? Mas em termos de religiosidade, de espiritualidade, ele era considerado praticamente um cidadão de segunda categoria, porque ele não era da família, ele não era da etnia, havia uma série de restrições no tocante principalmente ao templo, ao templo. Então, o proselitismo ele tem sido visto através da história não como o ato de proclamar o evangelho de Cristo ou de fazer discípulos. O proselitismo ele é visto como a tentativa humana de subjugar outros fazendo uso de convicções religiosas, da espiritualidade e da religiosidade. Submetei-vos a mim porque eu conheço a verdade. Diferente de conduzir pessoas a Cristo Jesus, para que em Cristo Jesus eles participem da família da fé. O prosélito ele é sempre visto como um dependente, né? Ele é aquele que depende da atividade de outras pessoas como garantia. O intermediário, o mediador entre Deus e o prosélito não é mais Cristo Jesus, é a instituição religiosa, é o religioso, é o serviço religioso, é o ofício religioso.
O prosélito, ele não é tido como alguém plenamente em comunhão com Deus, conforme a Bíblia declara, conforme o Evangelho de Cristo Jesus ensina. Então, há hoje um ímpeto, um certo ímpeto, e em diversas ocasiões, nós devemos conhecer que até um tanto quanto agressivo por parte de alguns, não de todos, que com pouca sabedoria, né, mas com muita empolgação, querem proclamar a Cristo Jesus. Alguns acabam se envolvendo em situações um tanto quanto constrangedoras, principalmente por não terem um conhecimento dos pré-requisitos necessários, inclusive do que o próprio Senhor Jesus orientou. Se a pessoa não quer saber, se a pessoa está em paz com a própria vida, não sei se nós temos o direito de importuná-la. Nós temos o direito de viver a nossa fé, de expressar a nossa fé, as nossas convicções através da nossa vida. Não é a quantidade de pessoas que proclamam o nome de Cristo Jesus que vai garantir que essas pessoas estejam vivendo plenamente a verdade de tudo aquilo que o Evangelho de Cristo garante para a vida daqueles que creem. Então não é pela quantidade, não é pela força, não é por poder humano, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera a vida, é o Espírito Santo que regenera vidas. O Espírito Santo, ele não garante a vida somente do cristão. O Espírito Santo é o doador da vida para toda a criação de Deus. Não que todos estejam cheios do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que concede a todos a vida, o poder para viver. É o agente da criação. É o agente da criação. E somente ele pode realizar o milagre da regeneração, do novo nascimento, do nascer do alto, do nascer de Deus, do ser regenerado, no sentido de vivificado para Deus. Né? Romper-se as trevas, romper-se a cegueira espiritual no que diz respeito à consciência da presença de Deus no mundo, da presença de Deus chamando, da presença de Deus convidando para uma vida de comunhão com Ele. E segue aqui o Senhor Jesus dizendo: isto porque, todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isto porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o aferidor da verdade. O Espírito Santo é o aferidor da fé. O Espírito Santo é o garantidor da verdade de Deus na vida daquele que crê. Há uma série de advertências, mas há uma garantia. Nada na vida do cristão ocorre sem que exista um propósito estabelecido por Deus para aquilo. Absolutamente nada. E em cada acontecimento, bom ou ruim, existe a oportunidade de que a verdade de Deus se manifeste através das nossas vidas. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Por isso a Bíblia diz: em tudo, ou em todas as ocasiões, ou em todas as circunstâncias, dai graças. Nós devemos desenvolver a gratidão a Deus por tudo que nós passamos. É difícil, é muito difícil. Às vezes parece incrivelmente impossível, mas porque as pessoas interpretam de maneira equivocada o que Jesus falou. Em tudo dai graças. Tá, nós devemos ser gratos, mas não significa que nós não sejamos atingidos pelo sofrimento, que nós não sejamos atingidos pela dor, em tudo dai graças. Como eu posso agradecer a Deus por uma tragédia, por um sofrimento, por uma dor? Aquele primeiro impacto é o impacto que todas as pessoas têm. O cristão não é chamado para ser insensível.
O cristão não é chamado para abandonar as emoções, os sentimentos. Não, não. O cristão não é chamado para ser um ser robótico. Ah, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi meu irmão, perdi meu emprego, perdi. Ah, mas está tudo bem, graças a Deus. Não, não somos alienados. Sofremos como todas as pessoas sofrem. Mas passado esse primeiro impacto, essa primeira emoção, esse sentimento, e às vezes, muitas vezes, a dor da revolta, da indignação, da ira, nós somos convidados pelo Espírito Santo a superarmos essa emoção, a superarmos essa dor, a superarmos as expressões normais dos seres humanos, para expressarmos a vontade de Deus em Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo, numa comunhão que nós devemos desenvolver e aprimorar através da vida, através de todas as ocasiões. A vida do cristão não é ausência de sofrimento, não é ausência de dor, não é ausência de perda, não é ausência de emoções ou sentimentos normais e naturais. A vida do Espírito Santo é tudo isso, incluindo a presença do Espírito Santo que nos conduz a superarmos, a superarmos. Porque todas as nossas aflições, dores e angústias, nós temos em quem colocar, a quem depositar, aos pés de quem nós podemos lançar. Todas as nossas dores, perdas, angústias e aflições, nós lançamos aos pés de Cristo Jesus, que tudo suportou e sofreu por nós. Quando nós temos essa garantia, essa certeza, a nossa dor, ainda que intensa, a nossa perda, ainda que irreparável, torna-se suportável, porque não estamos sós. Cristo Jesus está conosco. É isso que o Espírito Santo garante, é isso que o Espírito Santo traz à tona, é isso que o Espírito Santo revela. Como você conseguiu suportar? Não, eu não consegui. Eu não consegui suportar. Foi Jesus. Foi Jesus que suportou por mim. E foi Jesus quem me suportou durante esse processo. Não fui eu. Porque eu, por mim mesmo, com as minhas próprias habilidades, capacidades, sendo o humano que sou, não suportaria e não suportei. Mas fui suportado. Recebi o suporte, o apoio, recebi a garantia, a vida, recebi a paz, a tranquilidade. Fui transportado por Cristo Jesus na minha caminhada, na minha jornada. Não estive só em nenhum momento. Com seu braço e mão poderosa, ele me conduziu à paz. É assim que se aprende a viver pela fé. É assim que se aprende a expressar e experimentar uma comunhão maior com Cristo Jesus. Um irmão entregará à morte seu irmão, o pai ao filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de muito, de todos, odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. A fé em Cristo Jesus, infelizmente, acaba causando discórdias, inclusive no ambiente doméstico, no ambiente familiar. E, em algumas ocasiões, chega mesmo a romper laços familiares. Chega a romper laços familiares. Mas foi uma advertência, e Jesus vai falar logo: quem ama seu pai ou sua mãe
mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O discípulo, quando é enviado, o discípulo, quando é conduzido por Cristo Jesus para uma vida cujo propósito é testemunhar a verdade da fé em Cristo Jesus, ele não tem o direito, de escolher o que vai viver. Ele não tem o direito de escolher o que terá que suportar. Tá? Então Jesus envia os seus e ele adverte, ele deixa claro. Jesus não enganou ninguém. Jesus não mentiu para ninguém. Em nenhum momento o Senhor Jesus disse para os discípulos dele, ó, vão, que vai dar tudo certo. Multidões ouvirão vocês, multidões seguirão vocês, vocês serão aplaudidos, vocês serão amados, vocês serão recompensados, vocês ficarão ricos, vocês ficarão famosos, vocês serão prósperos. Em nenhum momento o Senhor Jesus prometeu absolutamente nada disso. Nunca. Nunca. Marco, você falando assim, você dá a impressão que o cristão não tem direito a ter uma. Não é nada disso que eu estou falando. Você tem o direito de ter a vida que você conquistou. Você tem direito de ter a vida pela qual você trabalha, pela qual você se empenha, a vida pela qual você se dedica. E, como brasileiro, eu posso dizer uma coisa para você. Você merece muito mais do que você tem conquistado. Você merece muito mais. Você, meu irmão, minha irmã, do jeito que você trabalha, do jeito que você batalha, do jeito que você se dedica, em qualquer outro lugar do mundo você já estaria muito melhor. A prosperidade já teria te alcançado há muito tempo. É que nós vivemos num país chamado Brasil, em que a realidade é difícil, é muito difícil. Mas é aqui, nessa luta que nós vivemos, é aqui nessa batalha que nós estamos. E devemos viver e devemos batalhar e lutar de acordo com o que foi, na minha opinião, na minha perspectiva, de acordo com o que foi proposto e ensinado por Cristo Jesus. Se alguns ou se outros querem seguir outras regras, outros princípios, outros valores, isso é problema dos outros, né? O nosso é focar a nossa vida naquilo que nós acreditamos, no que corresponde ao que foi proposto por Cristo Jesus. Então, deixar claro de que a surpresa não cabe essa surpresa, não cabe esse espanto diante das tribulações, diante das aflições, diante das angústias, diante das traições, diante do abandono. Não há motivo para você ficar surpreso. Claro que dói, é claro que o impacto é desagradável, não é nada confortável. Mas se nos tivéssemos dedicado mais tempo à leitura e à meditação na palavra de Deus, conforme ela se encontra na palavra de Deus, não de acordo com o arranjo feito por um ou por outro, que pega um texto aqui, outro texto ali, tira daqui, e aperta aqui, espreme aqui, acolá, e dá a impressão que criou uma fórmula de riqueza, de felicidade, de alegria, de plenitude, né? Em que só existe sucesso, em que só existe saúde, em que só existe amizades, tá? Eu prefiro a palavra de Deus conforme ela se encontra registrada na palavra de Deus. Tanto que temos evitado, e o faremos por algum tempo, temos evitado os arranjos, né? Os textos que são arranjados com objetivos de apresentar uma proposta. Refletimos sobre o texto da palavra de Deus, procurando expressar o que o texto nos permite expressar, transportando para a nossa realidade o que entendemos ter valor, ter peso eterno. Quando Jesus fala que basta ao discípulo ser como seu mestre, basta ao servo ser como seu senhor, não é que nós sejamos idênticos a Cristo, é identificáveis com Cristo, no que diz respeito à submissão a Deus, à dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo é uma verdade, é uma realidade
que os evangelhos mostram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele abriu mão da sua glória e viveu homem como era, muito embora perfeito, perfeitamente santo, perfeitamente justo, mas em tudo dependente do Espírito Santo. É que talvez, nós não saibamos depender do Espírito Santo como Cristo nos ensinou e nos orientou em todas as ocasiões e momentos das nossas vidas. Em muitas ocasiões, nós decidimos nós mesmos. Não dependemos de absolutamente ninguém nem de nada, porque nós temos os nossos princípios, os nossos valores, as nossas convicções, né? O nosso zelo pessoal, o nosso ego, né? O nosso senso de dignidade, de cidadania, uma palavra nova, bonita aí, né? Nós temos todos esses sentimentos, essas emoções e essas convicções. E, em muitas ocasiões, nós decidimos nos valer desses valores e princípios e deixamos meio que de lado o Espírito Santo. O Espírito Santo, que alguém disse, né? O Deus esquecido. O Deus esquecido. Sempre presente e pronto para orientar, para capacitar, para abençoar, para libertar, para ungir, para despertar, para transformar, para moldar, para renovar, para restaurar. Sempre pronto, disposto, mas poucas vezes invocado, poucas vezes com a permissão necessária para realizar tudo que ele pode realizar na vida daqueles que creem. Eu não estou duvidando que as pessoas creem em Deus. Eu estou acreditando que as pessoas creem. Eu estou confiando que as pessoas entregaram de fato as suas vidas a Cristo Jesus. Eu estou convicto de que as pessoas estão dispostas a depender da orientação do Espírito Santo nas suas vidas, para as suas decisões ou para a decisão que reflita em nós a submissão a Cristo Jesus. E que em determinadas ou em muitas ocasiões não conseguimos expressar isso tudo por uma deficiência nossa, por sermos quem nós somos, por colocarmos certas verdades e valores acima do que foi proposto por Cristo Jesus. Acima do que foi proposto por Cristo Jesus. E ele diz aqui, se Jesus, só fazendo o bem, foi acusado por um grupo político religioso da época de estar realizando milagres pelo poder do Beuzebu aqui, né, que seria Satanás raramente é expressado aqui na linguagem, na expressão judaica, né? Beuzebu aqui é seria o maioral dos demônios que atuavam. Então, acusaram a Jesus de estar realizando milagres pelo poder, não de Deus, mas do antideus. Por quê? Porque não queriam ouvir a verdade. Não queriam se submeter à verdade. E no ambiente religioso, nós estamos falando isso. O ambiente religioso. O ambiente religioso, em nenhum momento, o Senhor Jesus afirmou que seria perfeito, que seria puro, que seria isento de corrupção, que seria isento de malignidade ou de maldade, mas disse que aquele que crê, aquele que quer perseverar, aquele que quer ser salvo, deve agir de maneira diferente. De maneira diferente. E diz dessas pessoas, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. A verdade. É uma variante aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou de que a verdade ela não pode ser abafada, contida, oprimida, ocultada para sempre. A verdade, ela vem à tona. A verdade, ela virá à tona. Não precisamos ter medo.
das pessoas más, opressoras. Não precisamos ter medo. A verdade se manifestará, tal qual Cristo Jesus virá para estabelecer a verdade como regra. A própria verdade em si, através das vidas, das nossas vidas e da vida de todos, elas começam a brotar, começam a produzir os seus frutos, bons ou maus, dependendo do que a pessoa realmente é. Nós pegamos os ensinamentos de fruto do Espírito Santo, falando sobre os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é uma designação, uma demonstração do caráter de Cristo Jesus. Né? Um cristão cuja vida é voltada para os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, na verdade é uma expressão do caráter de Cristo Jesus. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo Jesus, e isso acaba vindo à tona, em momentos bons ou em momentos ruins. Se a pessoa não é de Cristo Jesus, isso virá à tona. Não adianta. Há outras coisas que são mais importantes do que Cristo Jesus. E até expressam uma religiosidade cristã. A pessoa até tem algumas convicções cristãs, religiosas, valores, princípios e tal. Mas a verdade de quem ela é, ou do que ela de fato pretende, virá à tona. Virá na pressão. Na pressão vem à tona quem a pessoa é, o caráter que ela tem, o propósito que ela tem. Os santos, os justos se manifestam. O caráter se manifesta. O injusto, o ímpio também. Não há necessidade de ficar tentando adivinhar, tentando fazer suposições. O dia a dia, a vida, o próprio Cristo, o Espírito Santo se encarregam de deixar evidentes e transparente quem nós somos, o que pretendemos, pelas nossas ações, pelas nossas reações, né? Pelas nossas posições diante das verdades, diante das necessidades que surgem ao longo da vida. E outro aspecto desse versículo aqui diz respeito a. Eu sei que vende, né? Mas há alguns mistérios no que diz respeito à fé cristã, e de fato há mistérios. Os cristãos acreditamos num único Deus. Num Deus que se revela triuno. Né? A trindade ou a triunidade. Tem-se grande dificuldade de expressar isso. Eu, quando fiz, peguei ali os manuais de doutrina e passei ali, aproximado ali, mais ou menos, as convicções, conforme apresentada nos concílios e conforme é ensinado através dos séculos. Por quê? Todos temos grandes dificuldades no momento de conciliar as verdades no que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ao fato de que acreditamos que só há um Deus. Nós não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos que só há um Deus e Pai. Há um só Cristo, Salvador e Redentor. Há um só Espírito vivificador. Mas é um só Deus. É um mistério. Quando buscamos na nossa mente, quando buscamos no nosso coração, no nosso espírito, quando meditamos na palavra de Deus, nós não temos nenhuma dúvida. Há um só Deus e eterno Pai. Quando refletimos sobre Cristo Jesus, nós vemos Ele é Deus. Quando refletimos, quando oramos, nós compreendemos que o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, é um só Deus. Então, é um mistério. Nós aceitamos pela fé, ainda que não sejamos capazes de compreender completamente isso. Então, é um mistério. Mas não é algo oculto. Não é ocultismo. Não é uma verdade que só uma meia dúzia de pessoas saibam. Não. É uma verdade que é ensinada a todos desde o início.
O ensinamento cristão, a vida cristã, ela é pública. Ela é pública. Não tem mistério nem segredos, tá? Mistério no sentido de ocultismo. Os mistérios da fé são publicamente declarados. Aliás, os debates da fé cristã, as dificuldades que todos os cristãos, ou alguns, enfrentam, porque os que querem compreender mais acabam enfrentando maiores dificuldades, né? Porque se deparam com as limitações da mente humana, do conhecimento humano. Mas não há ocultismo. Não existe um cristianismo, uma fé cristã subterrânea. Não existe uma verdade, uma realidade cristã que diga respeito única e exclusivamente a um grupo de indivíduos privilegiados. Toda a verdade no que diz respeito à fé em Cristo Jesus, ela é pública. Ela é manifestada claramente a todos. Não existe doutrina ou ensinamento cristão que não seja público. Até as divergências entre os diversos grupos cristãos, entre as diversas instituições cristãs, são públicos, são transparentes. Nós não precisamos ter medo. Não há segredos. É que essas palavras, né, segredos e mistério, ajudam a vender livro. Ajuda a vender livro, ajuda na contação de história, mas não há oração secreta no cristianismo. Não há oração secreta. Não há ritual secreto. Não há mensagem oculta. A verdade é transparente, invade a vida, o dia a dia, e chega até nós, como está manifestado aqui nesse texto. Dificuldades virão, e em diversas ocasiões, e para algumas pessoas, de maneira muito intensa. Muito intensa. Por quê? Deus é prioridade na nossa vida. Deus é tudo nas nossas vidas. E algumas pessoas simplesmente não se conformam com isso. Mas estamos certos, mas estamos convencidos de que em Cristo Jesus receberemos todo o suporte, receberemos toda a graça, receberemos todo o poder para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade que nos sobrevém ao longo das nossas vidas. Por quê? Em todas essas ocasiões, encontraremos oportunidades para expressarmos a nossa fé, o nosso amor, a nossa gratidão ao Deus eterno pela salvação gratuitamente oferecida e que nos alcançou em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda a paz.